Bom, mais uma vez boa noite aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sempre é com muita alegria estar nesta casa de oração, sobretudo aos irmãos que frequentam mais rotineiramente, recebam o nosso abraço fraterno, mas aqueles que estão vindo pela primeira vez também receba o nosso carinho e o nosso afeto. E como é de costume, esta casa, todas as quartas-feiras, a gente sempre traz um recorte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, que faz parte do Pentateuco kardeciano e que na qual baliza as nossas lições, as nossas condutas e os nossos pensamentos sobre a moral, principalmente as lições do Cristo. E em se tratando do Cristo, ele nunca perdeu e nunca perde a oportunidade de nos ensinar, até porque o nosso caminho nesse planeta de provas e expiações sempre será de aprendizado. Então, seremos eternos aprendizes. E se tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de trazer então um recorte do capítulo 14. Nesse capítulo 14, o título principal deste capítulo fala honrar pai e mãe. E quando falamos honrar pai e mãe, obviamente vem na nossa mente família, esse grande núcleo de tamanha importância, que nos remete a determinadas lições contutivamente e principalmente que carregamos nesse processo de aprendizado. E é interessante, meus irmãos, que nesse capítulo 14 tem uma passagem do Cristo. Como acabei de dizer, o Cristo nunca perdeu e não perde a oportunidade de nos ensinar. E nessa passagem do Cristo, ele exatamente aproveita essa oportunidade de ensinamento. O Cristo, certa vez, voltando para casa, após a evangelização, os encontros com a população, naquela época ele já estava bem conhecido, então, portanto, Cristo atraía mais de 4.000, 5.000 pessoas ao seu redor, evangelizando, conversando e ensinando. Então, no retorno para casa, ele chega ao cômodo, já uma certa multidão o encontrava, ele adentra esta casa e logo em seguida estavam servindo a janta. Cristo já acomodado, sentado, com a multidão lá fora, de repente, alguém chama por ele e diz assim: Cristo, a sua mãe e seus irmãos encontram lá fora e gostariam de conversar contigo. E aí ele pergunta: quem que estava lá fora? De novo é respondido: a sua mãe e seus irmãos estão lá e gostariam de falar com você. Cristo, naquela multidão que se encontrava ao seu redor, ele questiona: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando nós observamos essa frase do Cristo, obviamente vem na nossa mente algumas questões contraditórias. Como que o Cristo poderia dizer uma frase dessa, contradizendo tudo aquilo que ele nos ensina e que nos mostra, que é o amor? E em se tratando de família, ainda mais vem na nossa mente Maria, de tanto afeto, de tanto carinho, mãe da misericórdia. Seus irmãos nem tanto, até porque os seus irmãos já chamavam ele de uma pessoa estranha, não condizia e não o aceitava, nem como Messias e muito menos como mestre. Mas a sua mãe. Então a gente fica se perguntando, parece que essa frase não condiz e provavelmente deve ter sido feita uma tradução errada do Evangelho de Mateus e de Marcos, Capítulo 12, versículo 48, que fala dessa frase, desse dito do Cristo. Entretanto, meus irmãos, o Cristo já nos sinaliza que quando ele fala quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, ele amplia a condição de família. E para que possamos ter um discernimento maior sobre essa conduta do Cristo, eu trouxe para complementar e fundamentalizar esta passagem do Cristo, um livro que se chama Quem é o Cristo? É uma psicografia do nosso irmão Raul Teixeira, pelo espírito de Francisco Paula de Vítor. Nesse livro, esse irmão espírita, ele traz uma visão que corrobora exatamente com as opiniões do Allan Kardec, quando ele comenta as passagens do Cristo.
Então, esse advento vem lá do mundo espiritual e que ele fala exatamente sobre essa passagem do Cristo e que eu gostaria de pedir permissão para vocês para fazer uma breve leitura para que eu não tenha nenhum tipo de erro nessa reflexão junto com vocês. Quando Cristo fala que quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, esse irmão nos diz: certo é que quando renascemos num ciclo consanguíneo com o qual desafinamos, o objetivo do Criador é que aprendemos a transformar a antipatia em simpatia, indiferença em interesse e malquerenças em amor, ampliando assim o circuito da família espiritual, esta sim que é definitiva. Tristemente, nem sempre vemos alcançados esse objetivo no mundo superior. Muitas vezes parece mais fácil fugir, ignorar e até mesmo adiar os nossos sentimentos. Os vínculos queridos da família espiritual que nos apoia incondicionalmente para que encontramos forças íntimas para estarmos ligados a essa família consanguínea. Quando o mestre interroga sobre quem seria sua mãe e os seus irmãos, consegue imprimir em nossas almas e também em nossas mentes a necessidade de se mostrar que a família é muito maior do que os laços consanguíneos. Então aqui exatamente baliza o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Então Cristo, ele usa exatamente essa passagem para nos mostrar que, sem sombra de dúvida, os nossos núcleos familiares são tão importantes, mas que não esquecemos de onde viemos, que não esquecemos que o nosso vínculo espiritual é muito maior e que nos baliza, e que nos transforma e principalmente nos ensina as condições da lição do Cristo. Entretanto, meus irmãos, que mundo gostaríamos de deixar para os nossos filhos? E eu acho que a gente precisa corrigir essa frase que repetidamente a gente se faz ou ouve durante dos nossos convívios. A pergunta que nós deveríamos reflexionar seria: que filhos vamos deixar para o mundo? Quando nós colocamos na primeira pessoa, lá naquela primeira frase, que mundo estamos deixando para os nossos filhos, é como se deixássemos a responsabilidade do mundo a criá-los, a transformar e até mesmo responsabilizar o mundo pela educação dos nossos filhos. E a gente sabe que o nosso dia a dia, lá fora, é um pouquinho conturbado, para não dizer muito. Então, como é que eu posso responsabilizar o mundo sobre as condições de educação, conduta dos nossos filhos dentro dos nossos lares? Agora, quando eu digo que filhos eu vou deixar para o mundo, eu trago para nós, enquanto família, a responsabilidade de trazer a educação sobre a conduta moral dos nossos filhos. E quando eu falo dos nossos filhos, meus irmãos, nós também somos filhos. Porque muitas vezes a gente encontra também algumas colocações dizendo, e sempre na vontade de terceirizar as nossas condutas, na minha geração já se perdeu, vamos deixar para a geração seguinte. Não. E é por isso que às vezes as mazelas vão crescendo enquanto sociedade, porque nós adiamos as nossas responsabilidades, nós adiamos as nossas reflexões. Então nós também, enquanto filhos de Deus, temos a responsabilidade e simplesmente a conduta de auxiliar geração a geração. Então, a que fazemos e que depende de como deixamos esses nossos filhos serem conduzidos lá fora. A responsabilidade como família é também trazer junto a responsabilidade do progresso. Dentro das leis divinas, meus irmãos, diferente das leis dos homens, elas são imutáveis. As leis de Deus é única, intransferíveis e imutáveis. E uma delas é a lei do progresso, assim como a lei do amor, assim como a lei da caridade, assim como a lei da benevolência e assim sucessivamente.
Mas a lei do progresso cabe a cada um de nós a responsabilidade. E essa lei do progresso é exatamente o processo do ensino e aprendizado. É nos conduzirmos na melhoria enquanto sociedade, apesar de que somos espíritos nessa comunhão. E, portanto, a história nos traz essa conduta, e a história nos cobra essa lei do progresso. Graças a Deus, estamos aqui em pleno século XXI, entendemos essa evolução do progresso nas questões tecnológicas, na questão intelectual. Mudamos muito, evoluímos muito, mas ainda estamos um pouquinho devagar nas questões do progresso moral. E esse progresso moral, ele precisa caminhar juntamente com esse processo intelectual. Precisamos entender que esses processos caminham juntos. E aonde dá essa construção? Quando Cristo nos chama a atenção e nos sinaliza que esse processo precisa ser em conjunto, em comunhão, é para trazer as lições do amor. Este amor que nós não produzimos, nós bebemos da fonte, diretamente da fonte. E qual é a fonte de amor? Deus. Deus é amor. Então nós não produzimos amor, nós buscamos amor, nós temos amor. Paulo de Tarso ainda nos diz, numa de suas epístolas, sempre tenho dificuldade de dizer epístola, que o amor de Deus derrama sobre toda a sua obra, que é o que já nos sinaliza de que nós não produzimos o amor, e sim bebemos dessa fonte maior. E ao bebermos dessa fonte maior, é preciso deixar que esse amor flua, que esse amor conquiste, que esse amor transforme, que esse amor nos convide a resignar-se. Afinal de contas, meus irmãos, esse processo de evolução, ele se dá passo a passo. Não é fácil, obviamente não é. E é por isso que nós estamos reunidos hoje numa casa de oração, refletindo sobre as leis dessa moralidade do Cristo, mas, sobretudo, nos disponibilizando a aprender a amar. E aprender a amar não é fácil, assim como também não é fácil ter paciência, assim também como não é fácil exercer a caridade sem julgamento, assim como não é fácil tantas coisas. Mas nós precisamos sempre dar o primeiro passo, porque Jesus já nos sinaliza também, ele não perderá uma sequer ovelha do seu rebanho. Porque ele entende e sabe das nossas dificuldades e não desiste de nós, enquanto nós já desistimos de muitos que passaram pelos nossos caminhos. Mas ele não desiste. Então nós precisamos adquirir ferramentas, consistência para exercer esse amor. Ou seja, aquilo que nós chamamos de virtude. Às vezes a gente passa uma reencarnação inteira para conseguir uma única virtude, mesmo assim a gente não consegue. Mas a gente precisa conseguir. E que virtudes são essas? A paciência, a tolerância, a compreensão, o afeto. Não necessariamente nessa mesma ordem. E não necessariamente todas. Como eu acabei de dizer, às vezes a gente leva uma encarnação inteira e mesmo assim não consegue. Mas o exercício precisa ser feito. Seja qual for uma delas. Mesmo que eu esteja um pouquinho melhor no afeto, eu consigo entender meu irmão, eu consigo abraçar, eu consigo escutá-lo, mas eu ainda não consigo ter paciência. Eu consigo ter tolerância em algumas situações, mas eu não consigo ainda me resignar para transformar melhor e entender melhor essas questões. Então nós sempre sonhamos com um mundo melhor. Sempre sonhamos com um mundo sem violência. Sempre sonhamos com um mundo sem guerra. Mas nas grandes guerras existe uma fonte, que é nas pequenas guerras. Quem de nós aqui, em qualquer momento das nossas vidas, ou inclusive nesta agora, não está batalhando com as suas guerras interiores? E quando eu falo de guerras, não é de violência, mas às vezes uma guerra mental, aquilo que te tira do sério, aquilo que te faz transbordar de ira, de raiva, não deixa de ser uma guerra no seu próprio convívio social, uma guerra no trânsito,
um xingamento, um algo parecido. E dentro dos nossos núcleos familiares, às vezes, muitos das nossas famílias, dessas famílias, em desalinho, ou até nas nossas, com certeza nas nossas, na minha, nós encontramos pequenas guerras. Então, como é que nós em conjunto, como sociedade, desejamos uma paz maior se dentro dos nossos núcleos familiares não conseguimos sequer dizer uma única palavra, um único agradecimento, um único acolhimento, ou até mesmo uma única oportunidade de ouvir os nossos filhos, os nossos esposos, as nossas esposas, ou quem quer que conviva juntamente nesse núcleo. Meus irmãos, planetas de provas e expiações não é a Terra exclusiva. Existem milhares de planetas, provas e expiações, inclusive dentro do nosso sistema Via Láctea. Uns mais evoluídos, mas ainda transicionando como provas e expiações, outros um pouquinho mais menores na questão evolutiva tecnológica, mas são mundos de provas e expiações. Os nossos amigos espirituais sempre nos dizem, dentro dos nossos trabalhos mediúnicos, que os mundos de provas e expiações e todos os demais é uma grande escola. Mas não é só uma escola. Para muitos espíritos como nós, muitos irmãos encarnados aqui, também pode ser uma penitenciária. Sim, na primeira década do primeiro século, que vieram os nossos irmãos degradados de capela, tinham em seus sentimentos, isso está na obra de Chico Xavier, né, os exilados de capela, que traziam um sentimento de saudade, de não pertencimento aqui. Então, portanto, o sentimento deles era de aprisionamento no mundo em que eles não faziam parte. E mesmo assim, nesse período, encontramos pessoas que não se sentem pertencentes aonde estão. Então, portanto, um planeta de provas e expiações para esse tipo de espírito é tido também como prisão. Outros irmãos, como nós, principalmente, planeta de provas e expiações é sentido como um grande hospital. Cristo já disse para nós, eu não vim para remendar corpos, eu vim para curar almas, principalmente o nosso país. Isso está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o nosso mentor espiritual do Brasil, que é o anjo, acabei esquecendo, Ismael, muito obrigado, ele entra em contato, ele pede uma reunião com Cristo. Isso é um outro discurso, porque estava acontecendo atrocidades naquele meio e ele precisava de ajuda. E aí Cristo diz para Ismael, resumidamente, vai nas regiões mais densas e tragam aqueles irmãos que necessitam. Somos nós que estamos aqui hoje, de cura, de abrigo, de acolhimento. Então, para muitos nós, é também um hospital. Mas para a maioria de nós também, o planeta de provas e expiações é uma grande escola. E assim como nós também tivemos nos nossos bancos escolares, e muitos de nós continuam estudando, fazendo faculdade, a escola é exatamente um local de aprendizado, de convivência, de troca, de compartilhamento. Mas como que eu posso encarar um planeta de provas e expiações como escola? Aonde é a sala de aula? Aonde eu encontro esses ensinos que possa fazer com que eu me melhore moralmente? Em um único lugar, na família. E aí é que se encontram os maiores desafios. A sala de aula, num planeta de provas e expiações, como um ambiente escolar, é a família. É ali que se encontra um núcleo de espíritos, sejam eles simpatizantes ou não, para poder se afinizar, como o nosso irmão acabou de dizer neste livro, Quem é o Cristo? É exatamente no núcleo familiar que nós vamos experimentar e exemplificar todas as nossas condições como espíritos. Então existem famílias que não conseguem esse convívio
harmoniosamente, porque obviamente trazem as suas trajetórias reencarnatórias coisas que precisam ser trabalhadas nessa. Então, às vezes você encontra um filho que não se dá com um pai, uma filha que não se dá com a mãe, irmãos que não se dão necessariamente, mas precisam exercitar o amor ali, neste núcleo. E aí eu quero que vocês reflitam junto comigo, porque eu também fiz essa pergunta para mim. Alguém de vocês aqui já matriculou seus filhos em uma série errada? Alguém já matriculou? Alguém já foi matriculado numa série errada? Na escola. Alguém já foi? Nós não erramos, né? Não erramos. Mas Deus erra. Olha que impressionante. Como que Deus erra? Porque muitas das vezes nós ouvimos assim: ah, eu nasci na família errada. Eu nasci numa cidade errada. Não era para eu ter nascido no Brasil. Vejam só, nós não erramos, mas Deus erra. Como que um ser de plena misericórdia, bondade, amor em fonte viva, iria errar sobre as nossas condições espirituais, os nossos núcleos familiares? Obviamente não, meus irmãos. Se nós não erramos no matricular os nossos filhos, que somos cheios de mazelas, Deus com certeza, obviamente, não erraria. Então ninguém nasceu na família errada, ninguém está no lugar errado e ninguém vai passar pelas experiências que não precisa passar. Mas tudo começa em nós. Existe uma música que eu gosto muito e que a gente coloca na evangelização do grupo Vocal Livre que chama-se A Começar em Mim. Então nós precisamos trabalhar a construção das nossas virtudes, a construção das vivências das lições do Cristo exatamente em nós. Se eu não consigo ter uma família de harmonia, de conversa, significa que alguma coisa precisa mudar em mim. O núcleo familiar é uma experiência única de cada um de nós. Cada um de nós exerce de acordo com a geografia de onde estamos localizados, porque é exatamente naquele ponto que precisamos de ferramentas. Eu sempre digo que o Espiritismo não é contra o dinheiro, não é contra a aquisição material. É sobre o que valor que nós colocamos sobre essas condições, porque isso são ferramentas que Deus e o Cristo nos colocam à disposição, mas não para ficar e exercer o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é o que muitas das vezes acontece conosco. Nós recebemos essas ferramentas para nos auxiliar enquanto família e enquanto cidadãos que compõem uma sociedade civil. Nós vemos famílias se dizimando por herança. Vemos famílias se violentando por dinheiro. Enquanto, na verdade, não deveria ser assim. Porque essas ferramentas não é para exercer a nossa cobiça, o nosso orgulho e nosso egoísmo, que são as duas maiores chagas que nós temos. Ah, mas eu dou tudo que eu tenho. Isso não é exercício de humildade. O exercício de humildade acontece quando eu olho para o outro e me coloco próximo dele. Eu sou empático com ele. Não me coloco no lugar porque cada um tem um lugar de pertencimento. Mas que eu exercito sobre a condição de mazela daquele meu irmão como se fosse minha. Essa é a prática da humildade. Essa é a desconstituição do nosso egoísmo, que nós insistimos ainda, meus irmãos, em endurecidos que somos os nossos corações. E por isso que o Cristo não perdeu a oportunidade de dizer quem são meus irmãos e quem é minha mãe. Porque o conjunto familiar, ele transpassa do conjunto consanguíneo, mas sem sombra de dúvida, a importância da família é incomensurável. Porque é ali que nós, como pais, como mães, como avós, como tios, que exemplificamos a conduta dos nossos filhos. Hoje, dentro da neuropsicologia, uma criança de 1 a 4 anos, ele observa o comportamento do pai e da mãe.
e exemplifica isso lá na escola. Se a mãe fala palavrões, ele vai falar palavrão lá. Até é apelidado essa fase de papagaios, papagaias, porque eles replicam exatamente o comportamento. Então imagine uma criança, um adolescente ou até mesmo um jovem convivendo num âmbito de extrema desarmonia. Que adulto será? A responsabilidade é do mundo? Não, a responsabilidade é nossa. E é por isso, tendo consciência do despertar da nossa responsabilidade, temos Deus e essa boa espiritualidade que nos guia, que nos orienta, que amorosamente nos acolhe. Às vezes nós temos uma intuição assim, poxa, eu preciso conversar com meu filho. E é exatamente o teu anjo da guarda, o mentor espiritual, que está te sinalizando, te dando essa chance. Olha, hoje eu cheguei em casa muito raivoso. Senta, respira, toma um copo d'água, depois conversa. Então nós precisamos entender que cada um de nós exerce um papel fundamental nas nossas famílias. E eu não estou falando aqui de quantidade. Não precisa uma família grande. Seja o pai, a mãe, até a mamãe solo, um pai solo, 2 pais, 2 mães, independente da constituição familiar. Deus nos coloca responsabilidade sobre essas almas que chegam até nós. E que não necessariamente são almas afinadas. Que eu digo afinadas, aquelas que são amorosas. Às vezes, são almas que nós fizemos muito mal ou vice-versa. E que vêm para o conduto da nossa família exatamente para exercer o amor, a compaixão. Não a pena. Pena não é nem sentimento. É um estado racional da mente. Mas a compaixão. Então que possamos, meus irmãos, nesse exercício do núcleo familiar, lembrar do Cristo, que veio nos ajudar a distender a nossa capacidade, ou seja, aumentar a nossa capacidade de amar para além do nosso núcleo familiar, mas sem esquecer das nossas responsabilidades, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto avós, enquanto tios, e assim sucessivamente. E para que eu possa finalizar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de declamar um poema que foi feito pelos nossos evangelizandos aqui nesta casa. Nossos jovens. A nossa casa tem evangelização de segunda a quarta, que atende tanto as crianças, adolescentes e juvenil. A importância deles estarem conosco, não só aqui ou qualquer ambiente que remeta esse auxílio. Lembrem das nossas responsabilidades. A Casa Espírita e a Evangelização Juvenil não tem a responsabilidade de educá-los, mas tem a responsabilidade de auxiliá-los nessa condição e na construção moral. Então esses jovens construíram esse poema que foi apresentado no primeiro encontro da família, que aconteceu no primeiro semestre nessa casa, onde a autoria é do Arthur, Felipe, João, Gabriele, Laura e Sara. E o poema é Família, Viver e Paz. O título da nossa reflexão da noite de hoje. E diz o seguinte: acolhimento em perceber. Mais que laços sanguíneos, são vidas de evolução e laços criados. Ouvir um amigo como um irmão. Raízes profundas, sem mesmo nem lembrar. Berço de almas que se reencontram em necessidades, onde o tempo e o espaço, mesmo sobre o céu, são eternos. No mesmo quarto, partilham promessas, memórias, dívida, lágrimas, dores e espinhos. Amor universal se mapeiam em paz e entre olhares, demonstrando sempre o respeito, a justiça em gestos simples. A cada toque, uma vida refiro. Sou amado ou amada. Lembro da prova. Aprender a ser filho, aprender a ser mãe, aprender a ser pai. Aprender a viver, aprender a conviver com os meus defeitos e qualidades. Respeitar e amar.
cuidar e ser cuidado, ouvir e ser ouvido, perdoar e ser perdoado, aprender a servir. Amor que transcende qualquer dimensão, presença sentida até no invisível. Reconhecer o valor latente de todos os seres. Edifício de afeto, construindo no silêncio e na presença, na dor e no luto, que se revela a grande luz. Diálogos que nutrem e que curam, independente da forma de amar. Há verdades, há zelo e liberdade que acolhe sem perder. Amar é não ter metas, é movimento. Desejar o bem é se anular na entrega. Olhar para tudo isso e compreender que o berço da família é tudo o que começa, onde tudo há de terminar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie. Mais uma vez, muito obrigado.